Bem-vindos, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em casa, Juízes capítulo 7, versículo 1. Juízes 7, 1. Amém. Amanhã tem encontro de mulheres. O povo tem medo do frio, né, meu? Não tem frio, o povo não vem pra igreja, impressionante. Não seja assim, Tiago. Vença o frio. Fico imaginando um pastor que é o pastor do Alasca. Já pensou? O pastor da Rússia. A Rússia faz 40 graus abaixo de zero. Veja só. Juízes 7, 1. Se puder aumentar um pouquinho o meu retorno, por favor, ainda está baixo. Então, Jerubaal, isto é... Todo mundo achou? Então Jerubaal, eita, glória. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você. Fala assim: é demais o povo que está com você, para o entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram, e 10.000 ficaram com eles. 10.000 tem gente ainda, né? 10.000 tem gente ainda, tem bastante gente. Aí, então o Senhor disse a Gideão, aí o negócio começa a complicar: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali os provarei para você. Aquele quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, estes você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. E todos os que ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. E os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, a cada um a sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. E o arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-se e ataque o arraial, porque os entreguei nas suas. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem a atacar o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas e amalequitas, todos os povos do Oriente, cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho a seu amigo e dizia: tive um sonho, rapaz.
eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, e bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, e se virou em cima para baixo, e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: isso não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, consagramos a Ti as nossas vidas, os nossos ouvidos atentos à voz do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, pois nós desejamos ouvir o que o Senhor tem para nós nesta noite. Senhor, todo valente, todo e qualquer tipo de movimentação que não é do Espírito Santo, toda voz que não é do Teu Espírito seja amarrada, anulada pelo poder do sangue de Jesus, e a Ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre o Deus da improbabilidade, ou o Deus do improvável. Certo? O Senhor, Ele sempre foi o mesmo. Deus sempre foi o mesmo. Malaquias 3, a palavra diz que o próprio Senhor diz: eu sou Deus e não mudo. Eu sou Deus e não mudo. Então, um dos atributos do próprio Senhor mesmo é a sua imutabilidade. Ele não muda. E como um Deus que não muda, Ele é Senhor de todas as coisas, e Ele não faz segundo os nossos padrões humanos. Ele não faz o que Ele faz com os recursos e com os poderes que reinam neste mundo. Ele não faz segundo os recursos humanos, porque os recursos humanos são limitados. Aquilo que o homem pode pensar, raciocinar, elaborar é limitado. Então, o que o Senhor faz, Ele não faz de forma normal e nem de forma natural, religiosa, segundo os padrões nossos. Aliás, uma das coisas que Jesus mais fazia era fazer aquilo que Ele fazia, os milagres, sinais, prodígios, maravilhas, curas e tal, segundo o poder que vinha do alto. E vinha e batia completamente de frente com o sistema religioso daquela época. Porque Deus faz exatamente, e Ele, por isso que a palavra diz que Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Usa as coisas que não são para confundir as que são. Porque quando... Minha mãe falava assim, quando você estava indo, eu já estava voltando. Quando você... Como é que é? Quando você vinha com fubá, eu já tinha comido angu. O Senhor, Ele faz, e Ele inclusive está fora do tempo, porque tudo aquilo que nós podemos pensar, imaginar, estudar e adquirir conhecimento, tudo isso está limitado ao tempo. Para nós adquirirmos um conhecimento, nós precisamos o quê? Estudar, gastar tempo, né? O que você faz hoje, Carol, com as unhas e habilidade, tudo aquilo que você conseguiu fazer hoje, quanto tempo você levou mais ou menos aí para... Certo? Hoje, Flavinho, o que você faz na cozinha? O esquema de dominar a cozinha lá. E de muitas vezes ver até uma coisa que imprevisível. Aconteceu um imprevisto na hora ali. Você precisa decidir na hora. Quanto tempo você levou para adquirir isso? 5 anos. Só ali observando, adquirindo conhecimento, experimentando, errando muitas vezes, né? Porque estamos limitados ao tempo.
Só que Deus não está limitado ao tempo, Deus está fora do tempo. Deus não está dentro do tempo, é o tempo que está dentro de Deus. Porque vale bem ressaltar, o tempo é criatura. Talvez a gente nunca pensou dessa forma, mas o tempo é criatura. O tempo é criatura. Assim como toda criatura que eu falo, assim como eu e você, porque somos obras das suas mãos, somos criaturas, somos obras dele, daquilo que ele criou. Então, ele não faz o que ele faz tentando se encaixar na nossa forma religiosa, muitas vezes na nossa forma, nos nossos padrões humanos e nem nos padrões do mundo. Pelo contrário, somos nós que devemos nos encaixar e simplesmente fluir naquilo que Ele quer fazer segundo os seus propósitos. Porque Deus tem propósitos para mim e para você. Isso é fato. Se Ele não tivesse propósito nem para mim, nem para você, nós não teríamos nascido. Porque, estou cheio dos ditados hoje, Deus não dá ponto sem nó. Ele não faz nada, você é uma obra do acaso, você nasceu aí, fica aí. A hora que eu pensar em alguma coisa, eu jogo em você um dom aí, um talento negativo. Nós não somos obras do acaso, nós temos um propósito, e o Senhor realiza os seus propósitos na nossa vida e através das nossas vidas para atingir outras pessoas. Para alcançar pessoas segundo aquilo que Ele bem quer. Para transformar, para libertar, para curar, para exortar. Para transformar a vida de pessoas. Para alcançar pessoas e salvá-las. Segundo o seu poder. Então nós que precisamos nos encaixar e simplesmente fluir naquilo que Ele quer fazer. E não colocarmos numa caixinha e falar, não, Deus só pode fazer desse jeito. Pelo contrário, Ele faz das formas mais inimagináveis e mais impossíveis segundo aquilo que Ele mesmo estabeleceu e que nós sequer passamos na nossa cabeça. Certo? Então Deus usa as coisas mais improváveis dessa terra. A começar da pessoa que está falando aqui com vocês. Se fosse dentro dos padrões religiosos, dos padrões do sistema, eu não poderia ser pastor. Você não poderia estar sentado vestido da maneira que você está vestido, com as lutas, as dificuldades, as coisas que você tem. Por quê? Porque o homem muitas vezes quer impor para Deus o jeito que Ele tem que fazer, a maneira que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer. Deus não se encaixa na nossa religião. Isso é tão sério, que se você observar, não quero me ater muito nisso, porque já dá outra pregação, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, gastou mais tempo para convencer Pedro do que para convencer Cornélio. E Cornélio nem havia sido batizado ainda, hein? Nem nas águas e nem com o Espírito. Se você observar, olha lá. Deus gastou mais tempo para falar com Pedro, para convencer Pedro, ou para convencer Cornélio, que era um gentil. Mandou uma visão, um lençol, uma visão, mata e come. Não, que isso? Minha religião não permite, eu não posso comer essas coisas. Não, porque, não, sangue de Jesus tem poder, eu vou comer essas... Não considere impuro aquilo que Deus purificou, Pedro. Aí desceu de novo e falou 3 vezes. Com Cornélio veio o anjo e falou assim, espera aí, vai lá na casa de Pedro. Mano. Sim, já vou, ponto. Porque às vezes a gente quer dizer para Deus como que Ele tem que fazer. A gente quer ensinar ao Senhor como Ele tem que fazer as coisas. Sendo que Ele
segundo o seu poder, já demonstrou, inclusive para nós, o seu poder diante de tantos milagres, diante de tantas coisas que Ele já fez na nossa frente, na nossa cara. Então, Ele usa as coisas improváveis mesmo, que é para dar nó na nossa cabeça, que é para a gente não chegar numa altura do campeonato, e numa altura que a gente já caminhou com o Senhor, e achar assim, não, eu já sei como Deus faz, eu já sei como, já estou acostumado, eu já sei mais ou menos como Ele realiza as coisas, sabe nada. Porque quando os fariseus olhavam e falavam assim, não, eu acho que eu mais ou menos já sei como é que Ele faz os milagres. Aí ele ia, cuspia no chão e tacava na cara do cara. Vai lá se lavar no tanque de Siloé. Aí quando ele achava que, não, agora ele vai cuspir no chão. Aí ele simplesmente fala, queres ver? Vê. Ponto. Aí a pessoa via. Então, isso é uma coisa que precisa estar muito latente na nossa cabeça. Isso é uma coisa que precisa estar extremamente fixa na nossa cabeça, porque na tendência que nós muitas vezes caminhamos, nós caminhamos muitas vezes com a tendência de começar a viver de forma religiosa, começar a viver, ir num piloto automático e achar que Deus só pode fazer desse jeito, que o Senhor não pode mais fazer porque Ele passou um tempo, já passou muito tempo, então não tem como mais. E Deus lá está limitado ao tempo, e Deus lá, existe alguma coisa demasiadamente impossível para Ele? Deus usa as coisas completamente improváveis, Deus usa agricultores para vencer guerra. Deus usa um menino, pastor de ovelhas, sem arma de guerra, com uma pedra para vencer gigante. Deus usa um pescador, como eu acabei de falar agora, um pescador iletrado. Um pescador iletrado para ser líder da igreja. Que eu havia o negado ainda, hein? Deus usa um assassino, perseguidor da igreja, para levar o evangelho e ser um dos maiores apóstolos. Para ser um apóstolo e para levar o mesmo evangelho que ele perseguia. Então ele não está limitado ao tempo, ele não está limitado aos nossos padrões, ele não vence as guerras com os nossos recursos, ele não vence as nossas lutas e não faz milagre nas nossas vidas, segundo aqui os recursos que temos nas mãos. Aliás, ele nem precisa de nada, porque quando ele disse haja luz, não havia matéria, não havia obra-prima, nada. Ele criou do nada tudo que existe hoje. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. Ele criou do nada. A gente estava conversando com o presbítero e a gente estava falando assim, fica imaginando, né? Deus falando assim, agora, falando para os anjos, agora eu vou criar árvore. Aí eles, o que é árvore? Não, agora eu vou criar a luz. Observe, o que é luz? Não, agora eu vou criar o mar, os peixes no mar que vocês estão vendo aí, vai agora nascer peixes, animais. E o que é peixe? Ele simplesmente criou do nada. Existe um termo no hebraico que se chama bara, o verbo bara, que significa criar do nada. Ele traz à existência aquilo que não existe. No vale, diante do vale de ossos secos, ele pergunta para o profeta Ezequiel e diz: poderão reviver esses montões de ossos, ó filho do homem? E aí o que ele faz? O que Ezequiel faz? Isso não é assunto meu, isso é departamento do Senhor, tu sabes. Tu sabes, o Senhor é quem sabe, eu lá, isso é departamento do Senhor. É departamento mesmo, abre a boca e profetiza, porque destes ossos vai nascer um poderoso exército.
Então, diante dessas situações, e nós lemos o texto de Juízes, que eu quero entrar nele agora, o que o Senhor fala para ele? Ele faz Gideão ir com apenas 300 homens. 300 homens para uma guerra. E você leu comigo, você viu que havia no vale quase que um enxame, como gafanhotos, inumeráveis camelos. E aí ele manda ir Gideão com 300 homens. Para mostrar que não é pela força do seu exército, não é pela força do nosso braço, não é pelos nossos próprios recursos, é Ele quem faz. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos cura, é Ele quem faz milagres nas nossas vidas. E chegou um tempo de nós não caminharmos mais de forma natural e criarmos expectativas sim, de que a qualquer momento Ele pode fazer um milagre, Ele pode fazer coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Sim, Ele é o Deus de coisas extraordinárias. Ele é Deus de coisas extraordinárias. Fala assim, o meu Deus. Fala assim, o meu Deus, igual crente agora. O meu Deus é Deus de coisas extraordinárias. Amém? Ele é poderoso. Como que uma pedra vai derrubar um gigante, uma pedra? Deus faz coisas loucas, coisas que você fala assim, não, agora vai acontecer. Aí Ele faz tudo do avesso, tudo do jeito que a gente não esperava. Então, chegou um tempo de nós começarmos a criar expectativas sim, porque Deus está prestes a fazer grandes coisas. O Senhor vai fazer grandes coisas, pode ser hoje, pode ser inclusive amanhã quando você estiver indo trabalhar, voltando do trabalho, pode ser hoje, antes de você ir para casa. Comece a criar, e eu começo a criar expectativas de um Deus que faz coisas extraordinárias. Com recurso, com pouco recurso, sem recurso, do jeito dele, na hora dele, no momento dele. E no momento que ele começa a fazer, no momento que a matéria, uma das matérias-primas de ele começar a fazer isso, é eu me encher de fé e eu simplesmente começar a fluir nas águas, não correr contra a correnteza, mas fluir nas águas do Espírito e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para o Senhor fazer coisas extraordinárias, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor bem entender, para o Senhor fazer coisas que o Senhor quiser fazer. Seja eu uma terra fértil para o Senhor fazer milagres e coisas extraordinárias. Porque chegamos num tempo, e o próprio Jesus disse, haverá fé na terra como do voltar o Filho do Homem? 300 homens humanamente não vence uma guerra. 300 homens humanamente não vencem uma guerra. Mas quem disse que a gente precisa das coisas humanas para vencer as nossas guerras? Quem disse que a gente precisa do que a gente pensa que precisa para vencer? Para ganhar as coisas que a gente precisa conquistar? Quem disse que a gente precisa do que a gente pensa que a gente precisa? O chamado, eu vi esses dias algo maravilhoso. O chamado é uma dessas coisas. O chamado é o nosso chamado, aquilo que Deus nos chama para fazer, segundo a vocação que Ele nos escolheu para fazer. Ele usa pessoas imperfeitas
para fazer coisas impossíveis por tempo indeterminado. Sem recursos. Agora, como que acontece isso? Se ele usa pessoas incapazes e imperfeitas para fazer coisas por tempo indeterminado, sem recurso, coisas impossíveis. É porque tem que ser desse jeito mesmo. Tem que ser desse jeito mesmo, para ninguém achar, porque o apóstolo Paulo fala que ele escolheu vasos de barro e para derramar da sua glória, para que todos nós estejamos no mesmo patamar, para que ninguém se glorie na sua própria glória, na sua própria capacidade. Para que nós não achemos que fomos nós que conquistamos. Então, você pode até fazer as coisas, mas ele dá um plus a mais e faz algo que você não poderia fazer. Não teria condições alguma de fazer. É assim que ele faz. Ele desceu com os 300. Mas estou comparecendo no campo de batalha. Agora, tem um detalhe, como muitas vezes o nosso coração, somos tentados a encher o nosso coração de incredulidade. É encher o nosso coração de incredulidade. E achar e ficarmos racionais, intelectuais demais. Deixa eu te mostrar, deixa eu te levar a entender uma coisa. O evangelho, a pregação da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura. Não tem como entender de forma racional. Não pegue a Bíblia, não pegue o Evangelho e nem pegue o Senhor e coloque na sua caixinha das coisas formais, racionais e intelectuais, porque Ele não está preso a nada disso. Ele faz segundo o seu poder. Ele é o Yahvé, o El Shaddai. E quando ele disse para Moisés, vai lá e diga para os filhos de Israel que o Eu Sou te enviou, e deu um cajado na mão dele, e o cajado virou uma cobra, agora você joga no chão, virou uma cobra, agora pegou pelo rabo e virou um cajado de novo. Com este cajado você fará sinais no Egito, e eles conhecerão quem eu sou. E todo o Egito conheceu e ficou sabendo quem era Deus. E quando eles chegaram em Jericó, 40 anos depois, em Jericó, qual é o relato que Raabe diz? O povo aqui já está tremendo na base, porque sabe que a chapa esquentou lá no Egito, sabe os grandes feitos que o vosso Deus fez lá, sabe que o Deus que você serve é Deus poderoso, sabe aquilo que aconteceu e que não há quem possa resistir a esse Deus. Então, nesta noite, você e eu vamos nos expor, porque Ele está conosco, é Ele quem vai à nossa frente, segundo o seu poder, porque Ele é o El Shaddai e Ele nos enviou. Amém. Para o improvável acontecer, primeiro, obedeça. Segundo, sabe o que acontece? Ele tira os nossos recursos. Porque o que ele disse para Gideão? Tem gente demais com você, Gideão. Fala aí, levanta a mão, quem é tímido e medroso? 27, manda embora. Ficou 10, mas tem 10 mil ainda, né? Tem gente demais, Gideão, eu não queria falar nada não, mas já estou falando. Tem ainda bastante gente com você. Tem muita gente com você. Vai lá, desce na água. Aí ele mandou descer lá. Observa aí, ó. Os que foram com a cara igual o cachorrinho, beber água, manda embora.
Os que pegarem a água com a mão e levarem até a boca, aí ele fez a contagem, ficaram 300. É com esse que você vai para a guerra. Sabe por quê? Porque os nossos olhos precisam estar atentos. Porque a qualquer momento o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Então eu preciso estar atento, porque a qualquer momento eu preciso esvaziar a minha mobília, porque vai chegar a mobília nova. A qualquer momento eu preciso estar preparado, porque a qualquer momento alguém vai mandar o WhatsApp e dizer assim: manda o seu Pix, porque eu preciso abençoar você, eu preciso te pagar aquele negócio, eu preciso te fazer isso. A qualquer momento a resposta vinda do alto ele não vai simplesmente mandar a resposta na boca de alguém, ele vai simplesmente mandar a resposta materializada na tua frente. Para a gente encerrar os versículos 2 e 3, ele diz: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para entregar os medianitas nas suas mãos. Para que Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, o que eu disse anteriormente é: o Senhor muitas vezes vai tirar os nossos próprios recursos. Vai tirar aquilo que a gente tem confiança. Não, estou com aquele dinheiro guardado, então glória a Deus. Se faltar aqui, pelo menos eu tenho aquele recurso. Não, eu tenho fulano de tal, porque se caso acontecer, eu tenho como chamar. Ele tira tudo, manda embora. Esses caras, aqueles que ele botou a cara, manda embora, você vai descer só com 300, Gideão. Para vocês verem que através do meu poder, não é segundo aquilo que você pensa, não é com os teus próprios recursos, não é com estes homens que você pensa que você vai livrar, mas segundo o meu poder, eu vou fazer você vencer os medianitas. E o Senhor nos diz nesta noite: é eu que vou te dar. Sou eu que vou te dar vitória. Sou eu que vou entregar o recurso nas tuas mãos. Chega. Você está pensando que é com muito trabalho? Não, você vai entender a partir de hoje, diz o Senhor, que é através de mim. Sou eu que entrego nas tuas mãos. Enquanto você estiver dentro do meu propósito, eu vou entregar nas tuas mãos. Eu vou entregar e vou tirar todos os seus recursos, muitas vezes para você não se vangloriar e nem estar sustentado nos seus próprios recursos, naquilo que você tem segurança. Você vai estar seguro quando você estiver nas minhas mãos, com a confiança e entendendo que você está seguro quando você está nas minhas mãos. Você está seguro quando a tua confiança está em mim. O salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Olha só o versículo 4, ele diz: então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas. Não, mas eu perdi isso aqui, mas ainda tem. A gente sempre quer ter alguma coisa para ter uma segurança. A nossa segurança está no Senhor. A minha segurança não está naquilo que eu tenho. A minha segurança não está naquilo que eu posso conquistar, naquilo que os meus olhos podem enxergar, naquilo que os meus olhos estão confiantes. A minha segurança, a nossa segurança está no Senhor que fez os céus e a terra, e é do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de dúvida, e Ele que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. O 5.
E Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e então o Senhor disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, você deve pôr à parte, separando daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam e levaram até a boca foi de 300 homens. 300. É com pouca gente mesmo. É com pouco. A coisa que as pessoas mais menosprezam é quando, não, tem pouquinho, não vai dar. Não, eu tenho poucos clientes, eu tenho pouco isso, eu tenho pouco... Não. Deus simplesmente... Sabe como que eles venceram a guerra? Com uma tocha, 300 cântaros, 300 tochas e 300 trombetas. Como que eles venceram? Desse jeito. E aqui no versículo 9, do 10 e 13, o texto diz o seguinte, ele fala para o próprio Gideão: você ainda está se você ainda tiver com medo, você está com medo ainda, Gideão? Vai lá e desce o que eles estão falando a teu respeito. E é interessante porque a matemática dos céus é algo fenomenal. As coisas do Senhor, elas são extremamente calculadas, as coisas que vêm do alto. Sabe por quê? Porque Gideão chegou exatamente na hora que o cara estava contando o sonho. Nem antes, nem depois. Na hora que os dois rapazes lá, midianitas, estavam reunidos contando o sonho. E detalhe, o sonho é a respeito de quem? Poderia estar falando de qualquer outra coisa. Exatamente, ele ouviu que Deus ia dar vitória para ele na boca do próprio inimigo. Gideão teve que ouvir que Deus iria dar vitória na boca de ímpio. E se for necessário, Deus faz você entender que Ele está com você e usa ímpio, porque eu sei que muitos que estão aqui, Deus já usou boca de ímpio para falar com você. Usou ou não usou? Se for necessário, Ele usa a boca do ímpio, do incrédulo, do que nem crê. Ele fala assim: peraí então, onde tem uma jumenta? Jumenta, fala ali com o meu servo, que ele não está entendendo o que eu estou falando com ele. Peraí, vou usar aquele ali só para ele entender que sou eu falando. Aquele que é todo emporcalhado, eu vou abrir a boca dele, vou colocar ali e vou mandar ele dizer para o meu servo, só para ele entender que sou eu. Quem está entendendo? Porque eu já usei o pastor na igreja, ele não crê. Já usei... Estava lá zapeando as pregações, usei um corte de uma pregação para falar, ele não entendeu. Então, eu vou abrir a boca da jumenta, só para ele entender que sou eu falando com ele. E Deus usou, e o sonho era a boca, o pão de cevada. Para quem não entende, o pão de cevada rolando lá, e dá lá no Arraial dos Medites, derruba tudo. O pão de cevada era... a farinha de cevada era uma farinha, era inferior. Era algo inferior. Era algo que ninguém dava crédito. É para mostrar, traduzindo, que é algo que ninguém daria crédito. Porque o pão de cevada, quem tinha mais condição comia o pão de trigo. Da farinha de trigo. O pão de cevada era uma farinha inferior, né? Que não tinha muita condição. E quando o anjo visitou, o anjo do Senhor, que era a teofania, o próprio Deus ali, falou com Gideão, quando ele... E aí, homem valente, o que você está fazendo aí? Vai nessa tua força. E o que ele fala? Você vai derrubar os midianitas. Eu sou a rapa do tacho. Eu sou o menor da minha casa, com menor, minha família é menor, a tribo é menor, e eu sou menor da menor.
Aí ele falou assim, bom, já que você está falando isso, vocês vão ver que é com um pão inferior, ou seja, é com aquele que ninguém dava crédito, é com a força que ninguém dava nada, é com a empresa que ninguém dava crédito nenhum, é com essa igreja que ninguém achava que era nada, mas eu vou mover o mundo espiritual, eu vou dar vitórias onde ninguém já dava por perdido, todo mundo já dava por perdido, eu vou abrir os recursos e as fontes aonde ninguém achava que tinha fonte. Eu vou dar água da rocha, eu vou derrubar o gigante com uma pedra, porque segundo o meu poder é que eu faço. Então, é com aquilo que todo mundo pensa que é inferior que Deus nos dá a vitória mesmo. Estou com pouca força, Senhor. Não tem problema. Se tem pouca força, tá bom. Guarda aí essa força sua. Daqui a pouco eu te encho e você já derruba. E detalhe, Gideão falou que ele diz, eu sou da menor tribo, a minha família da tribo que é menor, a minha família é a menor, e da minha casa, da minha família, que a minha casa é a menor, eu sou o menor. Só que do menor, o texto em Juízes, antes do capítulo 6, o texto diz que o Espírito do Senhor entrou e revestiu Gideão. Então nesta noite o Espírito do Senhor vai te revestir em nome de Jesus. Para eu e você realizarmos coisas que os nossos braços naturais não conseguem realizar, mas Ele nos dará a força necessária, a sabedoria necessária, o conhecimento que você não aprende sentado numa faculdade, o conhecimento que vem do alto. E eu e você somos revestidos deste poder. E nesta noite Ele te reveste a eu e você, para nós realizarmos aquilo que o homem natural não pode realizar. Se coloque de pé. Nesta noite Ele te reveste, Ele reveste a mim. Simplesmente para crer. Porque você será revestido de poder, para você ser revestido de uma fé, apenas para você entrar na mesma sintonia do céu e falar, oh glória, então é isso mesmo que o Senhor vai fazer, só vou preparar o cesto, só vou preparar lá a colheita, lá o lugar da colheita, porque abrir mais espaço, porque a colheita está chegando. Amém? Em nome de Jesus, comece a orar. Seja revestido de poder nesta noite. E eu sei porque essa palavra é para mim também. O Deus das coisas improváveis. Ah, não, pastor, mas não dá para fazer porque só tem esse pouquinho. Oh, aleluia. Traze primeiro, como Elias disse para a mulher, a viúva de Sarepta, oh, tudo bem, você tem só um pouquinho, você vai comer e vai morrer, não tem problema, traz primeiro para mim aqui fora, porque assim diz o Senhor, a farinha da botija não se acabará, e o azeite da botija não acabará. Então somente se disponha em nome de Jesus. E eu me disponho nesta noite para erguer as minhas mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui. É com 300 mesmo? Não tem problema, eu confio, o Senhor é poderoso. É sem recurso mesmo? E da onde que vai vir o recurso? Aguarde, porque eu vou enviar o recurso. Então glória a Deus, Senhor, eis-me aqui. Nada está dando certo, Senhor. É para eu entender que na verdade vai vir das tuas mãos. É para a gente entender que o teu poder é quem vai realizar. É que para nós entendermos que nós já nos acostumamos a viver no natural, e que é para nós entrarmos na sintonia do alto, Senhor, para viver coisas extraordinárias.
Então, glória a Deus. Então eu estou me preparando, Senhor. Em nome de Jesus, se disponha nesta noite. Se disponha e entre em sintonia com os céus. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante da sua presença, como aqui já estamos. Nos reveste de poder como o Senhor revestiu a Gideão. Em nome de Jesus. Porque eu sei que muitas vezes o Senhor não nos deixa conquistar aquilo que queremos na nossa própria força, para nós não dizermos como o Senhor disse para Gideão, para que não digam: eu conquistei com o meu braço, com o meu trabalho, com a minha força, com o meu poder, com aquilo que eu tenho, com os recursos, com o dinheiro, com a minha capacidade. Para nós entendermos que nós temos a Ti, Senhor. E eu declaro a minha dependência em Ti, pois é o Senhor quem faz. E aquele pão que o Senhor que desceu representava o próprio Cristo também, pois o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. E aquele pão, o Senhor é o Senhor poderoso, porque aquele pão representava a pedra que os construtores rejeitaram. E hoje veio ser a pedra principal. Era o pão que desceu dos céus, que deu vitória para Gideão. Oh, aleluia! Nos reveste do seu poder nesta noite. Oh, aleluia! Levante as suas mãos. Entre em sintonia com os céus agora. Entenda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, reveste a cada um de nós com o seu poder. Reveste a cada um de nós com o seu poder. Reveste-nos do seu poder. Nos reveste do seu poder para entrarmos em sintonia com o alto, com as coisas do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É com o recurso que vem do alto. É com os recursos que vem do alto. Ou Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias mesmo. Em nome de Jesus, recebe. E eu recebo também do alto revestimento de poder para realizar e viver coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não faz nos padrões humanos. Em nome de Jesus. Eu creio. Carol, não é com os teus conhecimentos, mas é segundo o poder de Deus que Ele faz. Aleluia. Se preparem para viver coisas extraordinárias. Já vai anotando, já vai aguardando, já vai se preparando, porque coisas extraordinárias estão para acontecer. Oh, aleluia. Se prepare, Andressa. Coisas extraordinárias estão para acontecer. Se prepare, José, para Deus tirar os teus recursos humanos, para você aprender a depender dEle. E você entender que é Ele quem faz, segundo o seu poder, segundo o seu querer e a sua vontade. E quando acontecer, não pasmes nem te espantes, porque Ele é Deus poderoso para fazer. Se prepare, seu Joca, para ser uma boca profética nesses dias, dentro da sua casa, e o Senhor fará a obra extraordinária. Não temas, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Em nome de Jesus, declare assim comigo: hoje, fala assim: hoje eu me disponho e eu estou preparado para viver coisas extraordinárias. O Deus do improvável, o Deus que faz milagres, Ele está presente, Ele está vivo. O Deus de coisas extraordinárias, Ele não mudou, e Ele está para fazer coisas extraordinárias nesses dias, e eu tomo posse em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele é Deus de coisas extraordinárias. É com pouco recurso mesmo. Por isso que ele fez lá com o Gideão: manda embora, fica só com 300. Tem muita gente. Não é pela força do seu exército que você vai vencer, Gideão. É pelo meu poder, é por minha causa. É por minha causa que você vai conseguir. Portanto, vai vir da onde você não espera. Vai vir da onde você, porque o Deus que faz coisas extraordinárias, Ele não faz segundo aquilo que o homem aguarda, segundo aquilo que o homem planeja. Um exército estava lá reunido, gigante, 40 dias lá afrontando, e não foi a força de uma lança, não foi o escudo, não foi uma espada, mas foi a pedra. E ainda que Davi tacasse para trás a pedra acertaria a cabeça do gigante, pois não é a pedra que venceu, mas foi o Senhor. E ele disse: você vem contra mim com lanças, escudo, com espada, eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, não é com nada que você tem, é pelo poder dele. Pois ainda que seja necessário criar alguma coisa, ainda que Ele crie alguma coisa do nada para te surpreender, Ele fará. Porque Ele é Deus poderoso. E Ele não está encaixotado: ah não, eu não sei, ah não, Deus não pode fazer. Ele pode e tem todo o poder para fazer. Ele tem poder para curar todas as doenças. Ele tem poder para nos tirar de todo e qualquer tipo de situação. Porque Ele é Deus poderoso. Ele é o El Shaddai, o Senhor todo-poderoso. Ele não é muito poderoso, Ele é todo-poderoso. Todo poder está nas mãos dEle. Sabia que o tempo está nas mãos de Deus? Pois o tempo é criatura, é obra da sua criação também. Então fique debaixo desta palavra para viver coisas extraordinárias, viver aquilo que ninguém nunca viveu, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.